Fala pessoal, tudo beleza? Galera, questão 2 do nosso simulado, nosso primeiro simulado de perspectiva para o CBMERG, questão de física. Olha o que ele diz. Quando viajamos à noite em vias de mão dupla, é prudente utilizarmos o farol baixo. O farol alto pode ofuscar a visão do motorista que trafega no sentido oposto, fazendo com que o mesmo seja impossibilitado de enxergar por alguns instantes, o que pode gerar acidente. Sabendo que na utilização do farol alto ou baixo, o sistema elétrico está sujeito a uma voltagem de 220 volts e que estão dispostas 6 lâmpadas de resistência, 2 ohms cada uma, que podem ser associadas de duas formas distintas, todas em série ou todas em paralelo. Qual a potência total dissipada pelo conjunto, sabendo que o motorista esteve todo o tempo respeitando as leis de trânsito, sendo prudente e fazendo uso do farol baixo? Então, vamos lá, vamos anotar as informações, né? É uma questão de eletrodinâmica, tá? Uma questão de eletricidade. O que ele fala? Ele fala que a DDP, que é a voltagem, é de 200 volts. Ele diz também que são 6 lâmpadas, né? Isso, são 6 lâmpadas. E ele fala pra gente que cada lâmpada tem uma resistência de 2 ohms. Então, ó, cada lâmpada tem uma resistência de 2 ohms. Então, são essas informações que ele dá pra gente, beleza? E ele quer saber qual a potência, né? Ele pede a potência total dissipada pelo conjunto. Então, ele quer o P. Só que aqui a gente tem um problema antes de sair calculando o P. Por quê? Primeiro eu tenho que decidir como é que eu vou associar essas lâmpadas. Se eu vou associar essas 6 lâmpadas em série ou se eu vou associar essas 6 lâmpadas em paralelo, né? Porque ele me dá duas opções no enunciado. Aí você tem que ver que ele fala que tem que trafegar com farol baixo. E aí é legal você fazer uma relação de dependência até para você entender algumas coisas, ó. Farol baixo. Então, se eu quero trafegar com farol baixo, eu preciso de uma potência reduzida, né? Então, ó, para eu estar com o meu farol baixo, eu preciso estar com uma potência baixa. E para eu estar com uma potência baixa, eu tenho que ter o quê? Uma resistência alta. Resistência alta. E como é que eu sei isso? Porque se eu tiver uma resistência alta, eu dificulto a passagem da corrente. E aí eu tenho uma corrente baixa. Corrente baixa. Ou seja, para eu conseguir ter o meu farol baixo, vai me gerar uma potência baixa, eu preciso ter uma potência baixa. E para conseguir essa potência baixa, eu preciso aumentar a resistência, porque o aumento da resistência implica redução da corrente, né? Isso aqui, inclusive, essa questão dialoga com muitas coisas, né? Isso aqui, por exemplo, é uma sacada que você tinha da primeira lei de Ohm, né? Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a RI. Então, ó, repara o seguinte, se U igual a RI, olha só essa organização, né? Se você deixar o I sozinho, vai ficar I é igual a U dividido por R. Se eu quero que a minha corrente seja baixa, ou seja, que o I tenha um valor reduzido, o que eu tenho que fazer com o R que está no denominador? Eu tenho que fazer o R subir, né? Então, ó, aumento da resistência implica queda na corrente. Se a corrente é pequena, a potência é baixa. Se a potência é baixa, eu estou com o meu farol baixo. Então, repara que isso aqui é uma cadeia de pensamento para te levar ao que você tem que fazer. E se a resistência tem que ser alta, você vai associar como isso? Você tem duas possibilidades, né? De associação em paralelo, e você poderia associar o sistema em série. Se você quer fazer uma resistência alta, você não pode associar esses caras em paralelo, tá? Você tem que associar eles em série. Ah, mas como assim, Dani, em série? Galera, aí a gente não tem como rever todos esses conceitos de eletrodinâmica aqui. Depois, se você, isso não for muito claro na sua cabeça, vai dar uma olhada nas nossas videoaulas sobre associação de resistores, né? Todas elas estão muito bem organizadas para você conseguir checar e entender a lógica disso. Mas o pensamento é resistência alta, associação em série, porque vai jogar o valor lá em cima. Então, como é que eu associo resistores em série?
Para associar resistores em série, a minha REC vai ser o somatório de todos os resistores. Então vai ficar R1 mais R2 mais blá 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 até um R6, porque são 6 lâmpadas. Como todas elas são iguais, em vez de ficar somando todo mundo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar simplesmente e botar um 6 vezes R. Se eu botar um 6 vezes R, vai ficar 6 vezes 2. A minha REC, ela vale quanto? Vale 12 ohms, beleza? Achei a minha resistência, agora eu quero a minha potência. A potência, a gente tem 3 desdobramentos, né, da equação geral de potência com relação à eletrodinâmica. Eu tenho a primeira das equações, é o que a gente chama de π, né? I vezes U, corrente vezes DDP, mas eu não tenho corrente, então eu vou deixar essa de fora. Eu tenho PRI ao quadrado, de novo, eu não tenho corrente, então eu vou deixar essa de fora. E eu tenho P igual a U ao quadrado sobre R. Essa aqui é a melhor candidata que eu tenho para resolver esse problema. Aí você pode estar até se perguntando, né? Ah, mas e se eu calculasse a corrente, eu poderia? Poderia, mas eu vou seguir a lei do menor esforço, né? Se eu tenho uma equação que já traduz direto de cara o que eu quero, eu vou seguir por ali para não ter que ficar calculando coisas desnecessárias. Quanto mais coisas você vai calculando, a sua chance de errar vai aumentando, né? Então, vou aplicar, ó, P, U ao quadrado sobre R. O que vai acontecer aqui? O meu U é 200 ao quadrado dividido por 12. Aqui você pode espalhar, né? 200 vezes 200 dividido por 12. Aqui dá para você simplificar, ó. Por 2, aqui vai dar 100, aqui vai dar 6, né? Se você for por 2 de novo, aqui vai dar 100, aqui vai dar 3, né? Você dividiu por 2 primeiro, deu 100, e 12 por 2 deu 6. Depois você dividiu por 2 de novo. O 200 deu 100 outra vez e o 6 deu 3. Portanto, a sua potência, ela vale quanto? 100 vezes 100, 1, 2, 3, 4, 10.000, dividido por 3 watts, que é a unidade de potência do sistema internacional, que é volt ao quadrado sobre ohm. Beleza, pessoal? Uma questão bem abrangente do ponto de vista da eletrodinâmica. Ah, vocês podem estar pensando assim, ah, mas eu posso deixar assim? Tenho que dividir? Galera, você pode deixar assim. A gente observa pelo critério da banca da UERJ que eles normalmente, até nos gabaritos oficiais, não forçam aproximações que indiquem margem de erro, né? Então, chegou aqui, está irredutível, né? Não vai dar um número exato, vai ter que fazer uma dízima. Para por aqui, deixa indicado, não deixa de esquecer, não deixa de colocar a unidade. Se você não colocar a unidade, o examinador pode tirar ponto seu. E aí, repara, olha a lógica de construção da minha resolução, né? Olha que interessante se você segue esse caminho com o seu corretor. Eu fui mostrando tudo que eu pensei para chegar à conclusão de fazer a resistência em série não em paralelo. Então, ó, uma relação de dependência entre essas coisas. E aí lá no final eu mostrei ainda com a primeira lei de Ohm que eu sabia que a corrente tinha que cair e o R tinha que subir. Aí você pode pensar, né? Pô, mas eu tenho que fazer isso tudo na minha prova para conseguir o meu ponto inteiro? Não, a princípio você não precisa. Mas se você pode, é legal fazer isso. Você mostra para o seu corretor que a cada questão você tem volume de conhecimento. Quanto mais conhecimento você mostra que você tem ali, a margem de você arrancar pontos e mais pontos e mais pontos é maior. É diferente de um candidato que chega e sai fazendo isso aqui. Imagina uma prova resolvida da seguinte forma. O cara bateu o olho e já associou que tinha que fazer em série. Então ele já bota 6 vezes 2 igual a 12. Aí ele já pega daqui, joga aqui dentro, bota P ao quadrado sobre R, divide e pum, chegou a resolução. Ele não anotou nenhuma informação, ele não anotou nenhuma relação de dependência, o cara só fez isso. Está errado? Não, não está errado. Mas o examinador, quando olha isso, e se você pensar do ponto de vista comparativo, porque no dia da correção da prova a gente corrige muitas provas, então invariavelmente a nossa cabeça começa a comparar as coisas. Se eu olho uma resolução assim, e eu olho uma resolução simplesmente com duas contas de multiplicação, uma de multiplicação, uma de divisão, e a minha resposta, eu vejo que esse cara aqui aparentemente tem mais domínio de física. Então, assim,
comparativamente é melhor você fazer as coisas de forma organizada. Se você não chegou a essa conclusão de montar as coisas assim, não tem problema, mas pelo menos anota os dados direito, anota as equações que você está usando, não sai fazendo conta de qualquer jeito desarvorado, respeita o espaço da resolução, aquele retângulo, coloca as coisas organizadas ali dentro, porque aí o ponto é seu invariavelmente. Beleza, galera? Um grande abraço e até os próximos vídeos.